A paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o profeta Fábio Araújo do canal Deus no Controle. Hoje é dia 19 de agosto e a palavra de Deus para o teu coração está em Jó 42, que nos diz: Então, respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem, eu sei que tudo podes, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei que não entendia coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te vi os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém, irmãos? Irmãos, Jó foi um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviou do mal. Mesmo tendo perdido tudo, seus filhos, seus bens materiais, e ainda assim tendo ficado doente, ele nunca simplesmente parou e questionou a Deus, né? Ele nunca murmurou, nunca reclamou, muito pelo contrário, ele adorou. Ele raspou sua cabeça, jogou cinza sobre ela e rasgou suas vestes. E aí que está uma diferença, né? Irmãos, quando nós estamos passando por certas circunstâncias da nossa vida, a primeira coisa que nós fazemos é murmurar, é reclamar o porquê. Jó, intentado pelos seus amigos, né? Sabendo, quando os seus amigos ficaram sabendo que ele estava doente, simplesmente foram visitar. Chegaram lá, ficaram 7 dias sem falar nada. Irmãos, como que alguém vai visitar alguém e não tem uma palavra de consolo, de alento? E muito pior, quando resolveram falar, foram para acusar Jó de seus pecados, falaram que seus filhos morreu porque pecou, que simplesmente Deus estava cobrando alguma coisa. Isso porque eram homens que diziam conhecer a Deus. Aquele que verdadeiramente conhece a Deus, ele tem sempre uma palavra de consolo, uma palavra de aliento, uma palavra de orientação. Homens que verdadeiramente conheciam a Deus e não oraram pelo seu amigo. Não buscaram verdadeiramente a Deus, ali assim, um consolo para aquele coração a qual estava verdadeiramente entristecido. Irmãos, o poder da oração é muito grande, por isso nós devemos orar pela nossa família, por todos aqueles que nós conhecemos, pelos nossos vizinhos, pelo nosso país. Não é só orar pela nossa vida, pela nossa família e o vizinho que se dane, não, irmãos. Nós temos que orar por todos, a quem nós conhecemos, aqueles que verdadeiramente não conhecem ao Senhor ainda, e até mesmo aqueles que se levantam contra nós. Porque assim, aquele povo que foi para a Babilônia, o Senhor mandou com que eles viessem a orar pelos seus inimigos, aqueles que se levantavam, porque ali o Senhor oraria e os guardaria. Então, assim, é uma ordenança também para nós, que nós devemos orar por pessoas que se levantam contra nós, porque muitos desses que se levantam contra nós dizem que conhecem a Deus, mas não conhecem a Deus. Deus só vai se revelar a quem é verdadeiramente o procurar intensamente. É aquele a quem o Senhor quer se revelar. Não é para qualquer um que Deus vai se revelar. Não adianta. A graça para a salvação é para todos. O modus operandi para a salvação é uma só. Agora, ter intimidade com Deus, daí não. Daí Deus escolhe a quem ele quer ter intimidade. Amém, irmãos? E aí que está uma das questões. Você tem que conhecer a Deus no seu íntimo. Jó não conhecia a Deus. Então, assim, tentado por aquele monte de questionamento, ele começou a buscar uma audiência com Deus para saber o porquê que ele estava passando aquilo. Olha, uma pessoa que verdadeiramente era temor e ainda falando, olha, eu quero uma audiência porque Deus vai ter que me dar satisfação daquilo que eu estou passando. O porquê que ele está fazendo isso? Praticamente foi isso que Jó fez com Deus. Deus se calou. E no momento oportuno, onde Jó se afastou dos seus amigos pelo julgamento, aí então o Senhor se apareceu a ele. Fez 68 perguntas, a qual Jó não conseguiu responder nenhuma. Irmãos, cuidado com aquilo que você tem pedido a Deus. Ele pediu tanto uma audiência que o Senhor deu essa audiência a ele. E aí que foi um dos pontos, irmãos. Quando o Senhor começou a fazer perguntas a ele, Jó não conseguiu responder nenhuma, porque ele entendeu que ele não tinha conhecimento, que ele não foi verdadeiramente instruído certo por aqueles que verdadeiramente que deveriam conhecer a Deus. Naquela época, eles passavam o conhecimento de um Deus Todo-Poderoso de pessoa para pessoa, de pai para filho. Hoje nós temos a Bíblia, nós temos o Instagram, nós temos várias redes sociais que falam da palavra de Deus. Tem livros grátis, pregações grátis. E é então que há um porém. Como que nós podemos conhecer a Deus se nós temos todo esse material e não usamos eles?
Aí que está um dos pontos. Falta um pouco de interesse nosso também ter uma intimidade. Nós queremos ter uma intimidade, falar com Deus, assim como simplesmente José falava. Então, assim, e verdadeiramente nós não temos esse tipo de intimidade. Porque, assim, simplesmente Deus falava cara a cara com aqueles ali assim que Deus queria. E muitas das vezes as pessoas não entendem por que Deus não responde, por que Deus não fala, por que Deus não aparece. Por que verdadeiramente nós temos que buscar uma intimidade maior com Deus. Uma intimidade. Verdadeiramente buscar Deus mais intensamente, para que nós venhamos ter esse tipo de intimidade. E aí, então, depois que Deus fez 68 perguntas, Jó começou a compreender a grandiosidade de Deus. E aí, então, ele se arrependeu. E Deus ainda fez outras perguntas a ele. E aí, então, Jó disse que eu me abomino das minhas palavras e verdadeiramente no meu consentimento, antes de fazer algo, eu vou perguntar ao Senhor. É uma ordenança para nós, irmãos, para que nós não venhamos fazer, tropeçar, né? Enfiar os pés pelas mãos, tropeçar e ir por um caminho a qual Deus não quer. Muitas das vezes até o caminho que Deus quer, mas a gente para assim, não, eu quero ir, mas eu quero ir do meu jeito, ou eu quero pegar ali assim, fazer uma rota, né? Em vez da gente pegar e fazer uma reta que Deus preparou, nós queremos fazer uma curva. Irmãos, verdadeiramente, antes de tomar toda e qualquer atitude, nós temos que consultar a Deus, até mesmo na nossa direção, no nosso dia a dia. Uma decisão que a nossos olhos pode parecer simples, mas verdadeiramente pode causar um estrago na nossa vida sentimental, emocional, até mesmo financeira, irmãos. A gente vê hoje em dia as pessoas verdadeiramente se relacionando e não buscando propósito, buscando simplesmente aparência física, status financeiros, mas não um propósito. Se você sabe qual é o seu propósito, se você não sabe, já está aí uma orientação para você buscar Deus. Mas se você sabe o propósito que Deus tem para você, aí que está, você tem que pedir para Deus colocar uma pessoa que venha verdadeiramente cumprir esses propósitos junto com você. Não é porque uma pessoa é bonita que essa verdadeiramente está na igreja que ela vai conseguir cumprir os propósitos que Deus tem com você. Não tem como uma pessoa que verdadeiramente ali está dentro da igreja, mas que ela tem um ministério e você tem uma direção para outra, fazer simplesmente assim a obra de Deus juntos. Não tem como. Em um certo momento isso vai perdão, irmãos, isso vai fazer com que cada um vá para um lado, porque Deus tem uma direção da esquerda para um e para a direita outro. E se os dois casarem e têm uma união só, então os dois têm que ir para o mesmo lado. Não é um reto e outro para a esquerda. Perdão, irmãos. E aí, então, irmãos, pedir uma direção para Deus por tudo. Amém, irmãos? Vamos estar orando. Altíssimo e soberano Deus, Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha estar abençoando. Que o Senhor venha estar derramando a Tua graça sobre nossas vidas, meu Pai. Que o Senhor venha estar abençoando, meu Deus. Meu Pai, muito obrigado por mais esse dia, meu Deus. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez, meu Deus, sobre as nossas vidas, meu Pai, que essa palavra venha entrar e transformar nossas vidas, meu Pai. Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha estar, meu Deus, derramando da Tua graça, meu Pai, para que nós venhamos entender os Seus propósitos, meu Pai, seguir as Suas orientações, meu Deus. Meu Deus, meu Senhor Jesus Cristo, nos ajuda a não reclamar, não murmurar, não questionar, meu Pai, mas sim simplesmente fazer tudo aquilo, meu Pai, para a Tua honra e glória, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos. Amém. Você que foi abençoado com essa palavra, compartilhe com aquele que está precisando, com aquele que está precisando de uma direção. E até amanhã, irmãos.